Muito bem, último recado que eu esqueci, né? Os irmãos estão vendo que essa parte aqui da igreja, ela está cinza. Depois que a gente colocar o revestimento, vai ficar um pouco diferente da decoração da cor do revestimento. Então, nós já combinamos com os irmãos que nós vamos pegar um dia, provavelmente um sábado à tarde, e nós vamos vir aqui para a gente pintar a parte de baixo. Então vai ser uma bênção, né? Eu tinha sugerido da gente fazer pipoca, aí um irmão falou que pipoca não é de Deus não, porque é muito bom, né? A gente tem alguma coisa mais sólida nesse dia, então a gente vai... E o dia que eu faço a pipoca, a pastora Yolanda já nos abençoou com pizza. Irmãos, pensa numa pizza com uma fermentação natural, que não sei o que, eu não sei explicar. Eu só sei que o gosto era bom. A gente comeu com fartura. Então a gente vai marcar um dia para a gente fazer isso. Então depois, se você quiser participar, depois a gente vai compartilhar esse dia que a gente vai marcar ainda para a pastora Yolanda, para a gente vir e pintar, e a nossa igreja vai ficar linda, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos. Meu irmão, minha irmã, livro de Atos. Toda vez que alguém fala de livro de Atos, a gente já tem que começar a ler, clamando ao Senhor, porque é bênção, é bênção, é bênção. Eu não gosto de dizer Atos dos Apóstolos, né? Eu gosto de dizer Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, porque Atos é poder de Deus. Então, a partir do versículo 26, Atos dos Apóstolos, versículo 26, está escrito o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe. Quem aqui tem o nome de Filipe, ou tem alguém na família com o nome de Filipe? Glória a Deus. A partir de hoje, toda vez que você chamar o Filipe, você vai lembrar dessa palavra, em nome de Jesus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, vai pelo caminho que está no deserto, e que desce de Jerusalém a Gaza. E Filipe se levantou e foi. E eis que um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera para Jerusalém para adorar ao Senhor. E o eunuco estava voltando para sua casa, assentado em sua carruagem, e ia lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês? E o eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele na carruagem. Até aqui, meus irmãos. É um texto longo, ele vai até o versículo 40, mas depois eu vou dizer para a gente ganhar tempo. O tema da nossa mensagem é: o que aprenderam com Filipe, com o eunuco e o agir do Espírito Santo. Para nós entendermos bem esse momento aqui, nós vamos voltar um pouquinho no livro de Atos, para saber tudo aquilo que estava acontecendo. Qual? O capítulo? Capítulo 8. Capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26. Então, meus irmãos, para a gente entender bem o que aconteceu aqui, Filipe, o eunuco e o agir de Deus, nós precisamos voltar um pouquinho, alguns capítulos de Atos, para entender de fato tudo aquilo que já tinha acontecido. No capítulo 1 de Atos, nós vemos que Jesus tinha ressuscitado naquele domingo da Páscoa, e durante 40 dias ele andou com os discípulos, ele continuou a ensinar os discípulos. E quando deu 40 dias, Jesus, na frente dos discípulos, ele começou a flutuar e a subir, e ele voltou para junto do Pai. E enquanto os discípulos estavam admirados, olhando para cima, 2 anjos apareceram para os discípulos e falaram assim: Galileus, da mesma forma que Jesus subiu, ele vai voltar.
E aí então os irmãos, eles dizem, né, que Jesus havia dado uma mensagem que não era para eles se ausentarem de Jerusalém, era para eles ficarem lá até que eles fossem batizados pelo Espírito Santo. E a partir que essa promessa se cumprisse, eles iriam testemunhar do amor de Deus, não só em Jerusalém, onde eles estavam, mas na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Isso no capítulo 1. Então, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou e esteve com eles e subiu aos céus, eles aguardaram mais 10 dias. E depois de 10 dias acontece o que está registrado no capítulo 2 de Atos, que é o Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Então, no capítulo 2 está registrado que aquela promessa que o Senhor Jesus disse que iria acontecer, ela se cumpre. Eles estavam todos reunidos às 9 horas da manhã e de repente eles ouviram um barulho muito alto, de um vento muito forte, e eles começaram a olhar, porque o barulho era muito forte, e eles começaram a ver no céu, e como que labaredas de fogo, línguas de fogo, estavam descendo e pousaram sobre cada um dos discípulos, e à medida que essas línguas pousaram sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, e naquele dia, quase 3.000 pessoas são convertidas ao Senhor. E no capítulo seguinte, no capítulo 3 de Atos, tudo isso eu estou dizendo, para a gente chegar no capítulo 8, para vocês entenderem o que estava acontecendo. No capítulo 3 de Atos, meus irmãos, tem uma curiosidade. É o capítulo 3 pessoas que estão em evidências, Pedro, João e um paralítico, e isso acontece às 3 horas da tarde. Então, no capítulo 3, Pedro e João estão indo para a oração e eles se deparam com um homem que é paralítico, que está pedindo esmola. E aí ele pede uma esmola e Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem não levantou. Aí Pedro pegou na mão do homem. E a hora que ele pegou na mão do homem, aí o homem sentiu, né, que os joelhos, os pés se fortaleceram. E aí ele levantou, ele deu um pulo e não parou de pular mais. E Pedro e João foram para o templo para ensinar, para orar, né, e o homem pulando e glorificando a Deus. E, né, foi aquele alvoroço. E no capítulo 4, então, a Bíblia conta, no capítulo 4 de Atos, que os líderes religiosos ficaram com muitos ciúmes daquilo que os apóstolos estavam fazendo e mandaram prender Pedro e João, por causa do milagre que tinha acontecido, porque eles estavam ensinando sobre o Senhor Jesus. Eles são presos, dormem aquela noite na prisão, mas no dia seguinte eles são soltos, e eles continuam a pregar. No capítulo 5, o inferno então começa a agir, porque começa a perceber aquilo que estava acontecendo, que nunca tinha acontecido na história. Então o inferno se levanta e dessa vez eles mandam prender não apenas Pedro e João, mas todos os discípulos que estavam ali. E naquela noite, um anjo do Senhor aparece na prisão e liberta todos os discípulos. E quando amanheceu o dia, todos os líderes religiosos se reuniram, que era o Sinédrio, e falaram: tragam agora os discípulos, porque nós vamos julgá-los. E aí, quando os guardas foram na prisão para buscar os discípulos, estava tudo trancado, os guardas estavam do lado de fora, abriram a porta, e cadê os discípulos? Eles tinham saído à noite de maneira sobrenatural, porque o anjo havia abrido as portas. E aí eles estavam: mas como que isso aconteceu? Enquanto eles estavam discutindo como é que eles tinham escapado da prisão, alguém chega e fala assim: olha, os discípulos que escaparam, eles estão pregando lá no templo. E aí deu nó na cabeça deles, porque ninguém escapa de uma prisão e vai para um lugar público. Você vai para um lugar escondido. E aí eles ficaram com medo do povo, chamaram Pedro e João e advertiram que eles não deveriam falar sobre Jesus. E Pedro então fala: convém obedecer a Deus e não aos homens. Nós não podemos parar de testemunhar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. E eles continuam a pregar. Mas no capítulo 6 há uma dificuldade
sobre o repartir do pão, o repartir de alimento entre as pessoas necessitadas. Então surge a figura dos diáconos. E os apóstolos dizem: olha, escolham 7 pessoas que são cheias do Espírito Santo para que eles sejam então os diáconos. E aí a gente começa a observar, meu irmão, que no capítulo 6, 7 pessoas são escolhidas. E veja que esses 7 que são escolhidos, eles eram pessoas anônimas, como eu e você. Mas a Bíblia fala que eles foram escolhidos porque eles eram cheios do Espírito Santo. Então, mesmo sendo anônimos, entre aqueles que são anônimos, eles não eram anônimos. E eu e você precisamos aplicar isso na nossa vida. Nós, diante da nossa sociedade, do nosso mundo, nós somos anônimos. Mas mesmo sendo anônimos, nós precisamos nos destacar, porque a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Então, meu irmão, se a gente apagar as luzes que estão aqui, nós vamos ficar no escuro. Mas a partir do momento que acende a luz, não tem como ficar no escuro, porque a lâmpada está fazendo aquilo que é o papel dela, a não ser que aconteça como essa aqui, que queimou, né? E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes os problemas, as dificuldades, as traições, as injustiças fazem com que a gente pare de brilhar, a gente se afasta dos caminhos do Senhor, e a gente fica que nem a lâmpada que está queimada. Então a gente precisa voltar para a comunhão, para a presença do Senhor, para que a gente volte a brilhar. Então, entre esses 7 homens que foram escolhidos para ser diáconos, 2 deles tiveram muito destaque, que foi Estevão e Filipe. E Estevão era então um dos diáconos. Mas Estevão era tão cheio da presença de Deus que ele não se conformava em fazer apenas aquilo que pediam para ele. E é isso que nós também temos que fazer na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Não fazer apenas aquilo que nos pedem, que é a nossa obrigação. Porque como é que a gente vai se destacar se a gente só faz aquilo que é a nossa obrigação? Nós temos que fazer sempre além. Ah, mas o meu trabalho, o meu patrão, é isso, é aquilo. Você não está fazendo para o seu patrão. Você está fazendo para o seu Deus. É essa a mentalidade que nós temos que ter. Tudo que nós fazemos para Deus. Porque quando alguém nos elogia, ele vai nos elogiar e olhar para saber quem é que eu sou, quem é que você é. Por que é que você faz mais que os outros? O que é que tem de diferente em você? E aí alguém vai dizer: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. E é assim, meus irmãos. Sabe, a gente não tem noção do quanto as pessoas olham para nós, só quando tem uma notícia ruim. Aí a gente vê, nossa, como que a fofoca corre. Mas a notícia corre em todo momento. E as pessoas estão falando de você. Então dê a elas conteúdo, né? Usando uma linguagem atual, né, de internet, dê a elas conteúdo, dê a elas notícias boas, notícias que falam que tudo aquilo que você faz é por conta da presença do Senhor na sua vida. Muito bem, então Estevão, ele falava, fazia muito além daquilo que pedia a ele, e ele começou a pregar a palavra, e o capítulo 6 fala que Deus fazia muitos sinais e maravilhas através da vida de Estevão. E lógico, toda vez que você começa a se destacar, vem um pouco de inveja, de perseguição, de gente querendo te parar. Porque se você faz o que ninguém faz, então o chato é você, o bobo é você. Mas por que você está trabalhando tanto assim? Você vai ganhar mais do que o resto da turma? Você vai ganhar a mesma coisa, você é bobo. Eu não sou bobo. Eu estou fazendo o meu melhor conforme aquilo que eu tenho instrução na palavra de Deus. Eu vou brilhar aonde eu estiver. José foi assim, né? José brilhou na casa do Potifar, José brilhou na prisão, José brilhou governando todo o Egito. E é isso que nós precisamos fazer. Mas então Estevão despertou a ira, a inveja, e aí então eles tentaram debater com Estevão, pegar ele em algo que ele dissesse que fosse errado, não conseguiram, levantar duas testemunhas, enfim, mataram Estevão.
Mas mataram Estevão numa situação em que Estevão viu o céu aberto. Então primeiro eles julgaram o Estevão no Sinédrio e depois arrastaram ele para fora da cidade. E aí nessa situação você sabe que vai um monte de gente para ver desgraça, né? Quando tem desgraça, acidente na estrada, sempre tem um monte que para ficar olhando. E aí então a palavra fala que Estevão disse assim, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, né? Porque ele já sabia que o Senhor iria recebê-lo. E ele fala, não perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que faz. E eu penso que Estevão falou isso para os irmãos que estavam ali assistindo, porque para os endemoniados que estavam ali jogando pedra nele, não ia fazer diferença nenhuma. Mas enfim, a Bíblia fala que um homem chamado Saulo ficou guardando as capas, as roupas daqueles que estavam jogando pedra. Estamos no capítulo 7. No capítulo 8, então, começa dizendo que a partir da morte de Estevão, começa uma perseguição sobre todos aqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus, como nunca tinha acontecido. E Saulo, ele entrava na casa dos irmãos e saía arrastando homens e mulheres e os jogava na prisão. Isso é capítulo 8. Mal sabia Saulo que quando fossem escrever a Bíblia, no capítulo seguinte, no capítulo 9, seria o próprio Saulo que estaria arrastando no chão, sem conseguir enxergar, porque ele teve um encontro com o Senhor, e o perseguidor passa a ser perseguido pelo tanto que ele iria pregar ao Senhor Jesus. Mas Saulo é uma outra história para um outro dia, porque é muita coisa. Então, no capítulo 8 começa assim, Saulo indo de casa em casa, pegando os irmãos, as irmãs arrastando, jogando na prisão, e os irmãos ficaram assustados. E aí eles começaram então a fugir de Jerusalém. E foram para muitas cidades. E Filipe entra em cena, que é a nossa reflexão dessa noite. Filipe vai para Samaria. E chegando em Samaria, ele começa a fazer o que ele já fazia em Jerusalém, que era testemunhar do amor de Deus para os samaritanos. E lembrando que os samaritanos e os judeus não se davam bem, né? Mas a presença de Deus na vida de Filipe era tão grande que ele começou a falar de Jesus. E a Bíblia fala no capítulo 8 que as pessoas endemoniadas começaram a ser expulsas por Filipe, e elas saíam gritando, né? Tamanha era a presença do Senhor na vida de Filipe. Mas ele não só expulsou demônios, ele curou pessoas, curou paralíticos, curou coxos, e ele ensinou que os samaritanos, eles precisavam mudar de vida, eles precisavam entregar a vida deles a Jesus, eles precisavam mudar de reino. Sabe, meus irmãos, a gente fala isso, parece uma linguagem muito igrejeira, né? Mas se a gente pegar a linguagem atual, a gente fala muito sobre excluídos. Deus está dizendo que no futuro haverá uma separação daqueles que fizeram uma escolha de estar com Ele, e aqueles que não fizerem essa escolha vão sofrer. Então, para que ninguém seja excluído, para que ninguém tenha, como dizer, que não teve a oportunidade de escolher de que lado quer ficar, Deus está sendo paciente e dizendo para todos, faça uma escolha, porque esse mundo, do jeito que ele é, ele tem o dia e hora para parar de funcionar desse jeito. Chegará um dia em que Deus é que governará a nossa terra, o nosso povo, e nós viveremos então com aquilo que popularmente se fala viver no céu, mas é viver num mundo sem injustiça. Mas enfim, Filipe começou a expulsar demônio, a curar as pessoas, a pregar sobre Jesus, e as multidões de samaritanos se converteram ao Senhor. E aí veja, meus irmãos, embora a Bíblia não diga o que eu vou falar agora, então ouça o que eu vou dizer agora com moderação, com reserva, tenho para mim que aconteceu um mistério que Filipe não conseguia entender. Qual que é esse mistério? Filipe expulsava demônios, Filipe curava os doentes, Filipe falava, os samaritanos se convertiam, mas o Espírito Santo não descia sobre os samaritanos.
A gente não tem um registro que o batismo do Espírito Santo chegou nos samaritanos. Então, isso não está na Bíblia, penso eu, que Filipe foi falar com Pedro e João. Falou assim: olha, tem um mistério lá com os samaritanos. Porque eu expulso o demônio, eu curo os doentes, eu falo, os samaritanos se convertem, mas o Espírito Santo não chega nos irmãos lá. O que está acontecendo? Precisa de ajuda. Tenho para mim que no mesmo momento que ouviu isso, João fez que nem Jonas. Meu Pai do céu, o negócio é comigo. Por que João pensou que o negócio era com ele? Porque se vocês forem para o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, em especial no versículo 54, vocês vão ver no momento em que Jesus está na terra e João fala para Jesus que os samaritanos não quiseram dar um abrigo para Jesus, né? Ele precisava dormir lá um dia lá, e ele pediu pouso lá para uns samaritanos e eles se recusaram, por causa dessa briga que tinha entre judeus e samaritanos. E João então, lembrando do profeta Elias, falou para Jesus: Senhor, o senhor quer que eu mande descer fogo do céu para queimar esses samaritanos? E Jesus deu uma dura no João e no irmão dele, no Tiago, né? E a história segue. E aí agora então chega Filipe falando com Pedro e João. Falou assim: olha, o Espírito Santo não vai para os samaritanos, eu estou precisando de ajuda. E pense então comigo que João lembrou nesse momento, e talvez até orientado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo tenha dito para João: João, você queria que descesse fogo do céu sobre os samaritanos? Agora é a hora. Mas não vai ser para consumir os samaritanos, não vai ser para matar os samaritanos, vai ser para fortalecer, para capacitá-los. Eles também vão receber o dom do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, Pedro e João vão até os samaritanos, e Pedro e João começam a orar pelos samaritanos, e o fogo desce, os dons são distribuídos. E se nós tivermos um Pentecostes para os judeus, no capítulo 2, no capítulo 8, é o Pentecostes dos samaritanos. E Filipe, ele é o grande líder de tudo isso que está acontecendo entre os samaritanos. E aí então entra aquela palavra que nós lemos no começo. Um anjo aparece para Filipe, nesse burburinho, tudo isso acontecendo, multidões de samaritanos se convertendo. O anjo chama Filipe e fala: Filipe, vai para a estrada de Jerusalém para Gaza, é um lugar deserto. Veja, ele está no burburinho, no meio das multidões. Sai daí e vai para a estrada de Jerusalém, que vai para Gaza. A estrada está deserta, vai para lá. E é uma distância, meus irmãos, de quase 100 quilômetros. Imagine, né? Isso a cavalo, ou de carruagem, de carroça, né? Ou pior, a pé. Quanto tempo Filipe demorou para ir até lá? Mas pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que Deus manda, elas não olham para as dificuldades. E é isso que nós temos que ter também no nosso coração. Nós não vamos colocar em prática os mandamentos do Senhor para ver se vai dar certo. Nós vamos colocar em prática os mandamentos do Senhor na nossa casa até dar certo. Porque muitas vezes não vai ser na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez que você vai tentar implantar o reino de Deus na sua casa e vai dar certo. Talvez o marido não é convertido, talvez a esposa não é convertida, talvez os filhos não são convertidos, talvez a bagunça esteja muito grande, talvez o estrago que o diabo fez foi enorme na sua família, mas você vai semeando a palavra de Deus até que dê certo. E foi o que Filipe fez, ele obedeceu. E Filipe estava na estrada deserta, aí de repente passa uma carruagem. E aí eu vou fazer uma pequena observação dos detalhes dessa carruagem, porque a Bíblia fala que era um eunuco etíope. Então você já imagina que é um homem negro, né? Porque ele é da África, e ele está numa carruagem lendo. Então uma outra pessoa está conduzindo essa carruagem. Ele é um alto funcionário da rainha de Candace. A rainha de Candace,
não é um lugar, né? É um título que a rainha recebia. As rainhas da Etiópia, elas não eram apenas mulheres belas que eram colocadas no trono para embelezar o trono. Eram mulheres que, se precisasse ir para a guerra, e muitas delas foram, elas iam e davam conta do recado. Enfim, então Candace é só um título. E esse homem é um homem eunuco. O que é um homem eunuco? É um homem que foi castrado. No Antigo Testamento, nós temos, infelizmente, muitos relatos de pessoas que passaram por esse processo. Era um processo bárbaro, lembrando que não se tinha anti-inflamatório, antibiótico. Então, de cada 10 homens que passavam por isso, em torno de 7 a 8 morriam de infecção. E eles eram vendidos como escravos e, por vezes, eles eram retirados entre os nobres do povo que foi dominado para servir no reino que venceu. Alguns ficavam como chefe dos harém, mas muitos deles serviam na administração e esse eunuco era um deles. Então, uma outra observação que talvez alguém possa fazer é como é que uma pessoa lá da Etiópia, numa época que não se tinha informação, decidiu sair da terra dele para ir para Jerusalém para adorar ao Senhor. Muito provavelmente, dizem os historiadores, que foi por conta da visita que a rainha de Sabá tinha feito muitos anos antes a Salomão. Porque vocês conhecem a história, a rainha de Sabá foi visitar Salomão para saber se a sabedoria dele era daquele jeito mesmo. E como vocês sabem, Salomão não podia ver um rabo de saia, o bichinho era terrível, né? Tanto é que a Bíblia fala que muitas mulheres corromperam o coração dele. E segundo a história, a rainha de Sabá acabou engravidando Salomão, né? E nasceu o filho de Salomão lá na Etiópia, e a dinastia dele foi durante muitos séculos, e por conta disso se levou um pouco do conhecimento do Deus de Israel para a Etiópia. E de alguma maneira esse eunuco tomou conhecimento disso e decidiu adorar ao Senhor em Jerusalém. Só que aí entram os problemas que muitas das vezes eu e você enfrentamos. O eunuco chegou em Jerusalém e queria adorar ao Senhor. E ele se deparou com a lei de Moisés, que dizia em Deuteronômio capítulo 23 o seguinte: aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado, este homem não entrará na congregação do Senhor. Enfim, um homem que tinha algum defeito ou castrado, ele era considerado um ser inferior, não podia estar com os demais. Ele foi para Jerusalém para adorar o Senhor, mas ele não conseguiu. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós. O eunuco foi para Jerusalém para encontrar o Senhor, mas ele não conseguiu encontrar o Senhor porque os homens não deixaram. Então o Senhor é que foi encontrar o eunuco daquela estrada vazia, porque a palavra diz que quando o Senhor tem 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa aquela que se perdeu e vai atrás da ovelha perdida. Então, da mesma forma que um dia ele nos alcançou, nesse dia o Senhor estava alcançando aquele eunuco. Então, meus irmãos, nós temos essa palavra do Senhor que nos conforta o coração. E aí nós temos a aplicação prática daquilo que aconteceu quando Filipe decidiu obedecer ao Senhor e foi para aquela estrada. E quando ele chegou na estrada e viu a carruagem, então o Espírito Santo deu uma segunda orientação para Filipe. A primeira tinha sido ele sair de Samaria e ir para aquela estrada deserta. A segunda orientação do Espírito Santo para Filipe foi: aproxima-te e acompanha aquele carro. E aí a aplicação prática que nós temos que fazer hoje para nós, para a nossa
vida, para a nossa família é: de quem ou do que eu e você precisamos nos aproximar? Será que você precisa se aproximar mais do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, talvez do seu pai, da sua mãe, um genro, de uma nora? De quem ou do que você precisa se aproximar mais? Enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu perguntei para o Senhor: Senhor, eu também preciso me aproximar mais de alguém ou de alguma coisa? E Deus me trouxe a questão dos meus filhos. E aí eu fui ver, tenho 2 filhos adolescentes, um estava tudo bem, e o outro que eu achava que estava tudo bem, não estava tudo bem. Porque vocês sabem que o mundo de adolescente, né, são aqueles problemas gigantescos para eles, que a gente olha e fala: Senhor, misericórdia, isso aqui não é problema, mas para eles são, né? E os meus filhos estavam lá com uma situação engasgada lá. Eu fui lá, aproveitei, né, essa orientação dos Espíritos. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos aproximar ainda mais das pessoas da nossa família, para saber se de fato está tudo bem. Porque às vezes as pessoas da nossa família estão como aquela mãe que foi procurar o profeta e no caminho perguntaram para ela: está tudo bem? Ela falou: está tudo bem, mas não estava nada bem. Então nós precisamos ir um pouco mais além e nos importarmos mais, prestarmos mais atenção, dedicarmos mais o nosso tempo para saber se está de fato tudo bem. E tanto isso é verdade que o Espírito Santo disse para Filipe o seguinte: Filipe, aproxima-te e acompanha. Não era só para aproximar e ficar lá, né, fazendo de conta que nada estava acontecendo, fazendo paisagem. Era para acompanhar, para prestar atenção, para ver o que está acontecendo, para ver o que não está acontecendo. Nós precisamos nos aproximar e acompanhar mais a nossa casa, a nossa família, e não só em relação à nossa família, mas também as coisas que estão sobre a nossa responsabilidade, no seu trabalho, no seu negócio. Será que não tem áreas que você precisa aproximar mais e acompanhar? Se você quer ter uma promoção, se você quer ter o seu próprio negócio, se você quer ampliar o seu próprio negócio, será que você não precisa aproximar mais de gente que tem conhecimento e informação que você não tem, que tem experiência que você não tem, para que você possa aplicar e que você possa crescer? E aí vem uma outra aplicação prática, porque para Filipe conseguir aproximar e acompanhar, a palavra fala que Filipe começou a correr. Irmãos, correr é sair do seu natural, é sair da sua velocidade e ir naquela velocidade que precisa para que você possa ter resultados. E eu me deparei com uma palavra que eu não lembrava mais, que eu achei muito desafiadora. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. E tem um pensamento de Henry Ford que diz o seguinte: se você pensa que pode, né, fazer alguma coisa, ou se você pensa que não pode, de alguma forma você está certo, depende da maneira que você pensa. Então, meus irmãos, em Jeremias capítulo 12, versículo 5 está escrito o seguinte: se você se cansa correndo com homens que vão a pé. Vou repetir: se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Palavra de Jeremias capítulo 12, versículo 5. Meus irmãos, nós temos uma competição. Nós temos uma competição no mundo espiritual. Nós temos uma competição no nosso trabalho, nos nossos negócios. Em todas as áreas nós temos uma competição. E a Bíblia está nos despertando que nós não podemos ficar cansados. Mas a gente fica cansado. E como é que é a solução disso? Isaías capítulo 40. Aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia,
correrão e não se cansarão. Meus irmãos, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos fortalecer, mas nós precisamos correr, nós precisamos mudar o nosso ritmo, nós não podemos ficar parados esperando que os problemas se resolvam. Os problemas não vão se resolver sozinhos. Você precisa correr atrás dos problemas, das soluções dos seus problemas. Pega, por exemplo, dente. Se você não for ao dentista, o seu dente não vai permanecer sadio sozinho. Você precisa ir lá fazer as manutenções. E se você já tiver uma cárie, essa cárie vai evoluir para uma situação que você perde o dente. Meus irmãos, nós temos que nos aproximar, temos que acompanhar, temos que correr para que a gente possa de fato ser útil na vida de outra pessoa. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, o tema da mensagem, o que aprender com Felipe, com o eunuco e com o agir de Deus, é que nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos aprender quando sair, quando entrar, quando regressar, quando aproximar, quando acompanhar e quando precisar correr. Mas eu não tenho forças. Você não tem forças, eu não tenho força, mas a nossa força vem do Senhor. O que nós precisamos é ter a informação, o conhecimento daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós podemos fazer com a ajuda do Senhor. E veja, em Jeremias está dizendo que se nós nos cansamos correndo com aqueles que vão a pé, como nós vamos competir com aqueles que vão a cavalo? Ou seja, nós vamos conseguir mudar de nível se nós mudarmos a nossa maneira de agir. Ao invés de competir com aqueles que estão correndo a pé, nós vamos poder competir com aqueles que estão correndo a cavalo. Mas isso é uma revelação que Deus vai trazendo para cada um no seu devido momento, de acordo com a sua estrutura, para que você possa viver coisas maiores com Deus. E quando a gente fala viver coisas maiores com Deus, meus irmãos, quando a gente traz o céu para a terra, você não vai viver apenas bênçãos espirituais, mas bênçãos em todas as áreas. A começar pela nossa casa, até os bens financeiros. Tudo passa por isso. Então, meus irmãos, a palavra que o Senhor nos dá é um desafio, mas é um desafio que vai nos trazer muitos benefícios. Nós temos que sair da acomodação. Nós não podemos nos conformar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz isso: não se conforme com esse mundo. Qual mundo? Com o seu mundo, com o meu mundo. E como é que a gente muda isso? Mudando a maneira de pensar. E aí o apóstolo Paulo fala: se você mudar a sua maneira de pensar, você vai experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, nós somos de fato como barro nas mãos do oleiro. O Senhor, de quando em quando, tem que dar uns apertãozinhos para ir tirando as impurezas. Dia desses, o meu filho teve um trabalho na escola com argila. E aí a minha mãe comprou uma barra de argila. Quando eu era pequeno, a gente ia lá no mato, pegava no mato, né? Então, mas hoje a gente vai lá no lugar lá próprio, lá compra argila. E estava tudo bonitinho, limpinho, tudo mais. E eu fui ajudar meu filho, né? E coloquei um pouco de água na argila, comecei a mexer. À medida que eu comecei a mexer na argila, começou a aparecer pedacinho de pedra. Eu falei assim: oxe, mas de onde que saíram essas pedras aqui? Que estava tudo tão lisinho por fora. E quanto mais eu mexia na argila, mais aparecia as pedrinhas. E eu na hora fiz a ligação. E conosco é a mesma coisa, meus irmãos. Então, de quando o Senhor precisa dar uma apertadinha na gente, para a gente entender que dá para a gente fazer um pouco mais. Se a gente fizer um pouco mais, a gente vai experimentar mais de Deus. Se a gente experimentar mais de Deus, a gente vai ter mais benefícios em todas as áreas. Mas isso, lógico, que nos força a sair da zona do conforto, a fazer coisas que até então a gente não estava muito animado a fazer. Mas nós precisamos fazer, porque isso é palavra do Senhor. Então, meus irmãos,
Depois de tudo isso, Filipe se aproxima, ele acompanha, ele corre para isso, ele observa a oportunidade. E é isso que nós precisamos estar atentos, porque o Senhor sempre vai abrir a oportunidade no tempo certo, na medida certa. Filipe vê que o eunuco está lendo uma passagem das Escrituras que ele não entende, e é através disso que ele usa para fazer a pergunta se ele estava entendendo. E então o eunuco diz que não estava entendendo e convida Filipe para subir na carruagem. Filipe explica as Escrituras até chegar em Jesus, e o eunuco faz a pergunta em determinado momento: eu estou vendo água, é lícito que eu seja batizado? Porque ele, como eunuco, tinha aprendido em Jerusalém que ele não podia fazer nada, porque ele não era uma pessoa que cumpria os requisitos daquela religião. E nós, por vezes, passamos por isso, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, por vezes nós não somos ninguém, nós não temos acesso a isso, aquilo outro, tudo mais. E o eunuco pergunta: eu posso me batizar? Essa é a pergunta. E Filipe diz: se você crê que Jesus é o seu Senhor, você pode se batizar, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. E eles então descem, o eunuco é batizado, e imediatamente que o eunuco é batizado, Filipe, desaparece. A palavra fala que Filipe foi arrebatado para um outro lugar, e aquele eunuco voltou para a terra dele, feliz e engrandecendo ao Senhor. E a história diz que esse eunuco se tornou um grande missionário entre os etíopes. Então, meus irmãos, essa é uma história muito linda, muito rica, que nos fornece muito material para pensar, para refletir e para colocar em prática. Mas tudo vai começar pela informação que você recebeu, pelo conhecimento que o Espírito Santo te entregou hoje. E aí você precisa saber se você vai atender a essa orientação do Espírito Santo de colocar em prática, de se aproximar, de acompanhar e correr para que isso possa, de fato, ter o efeito que precisa, e esperar a oportunidade, que a oportunidade, ela sempre vai aparecer. E aí então nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida e na vida da nossa família. Bem, para nós encerrarmos, meus irmãos, vamos fazer uma aplicação prática. Talvez como o eunuco, que era uma pessoa mutilada, talvez você também se sinta mutilado, mutilada por um trauma, por uma injustiça, por uma falta de reconhecimento, por algo que você perdeu, por um vazio no seu coração, porque o seu filho ou sua filha estão afastados do caminho do Senhor, porque você está desanimado. Enfim, os motivos podem ser inúmeros, mas nós não podemos confiar naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo, nem naquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós cremos que nós vamos ver o cumprimento de todas as promessas do Senhor para nós, para a nossa casa. Em Isaías 65, 23 está escrito: nós não trabalharemos inutilmente, nós não teremos filhos para perturbação, porque eles serão a descendência dos benditos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A experiência do eunuco não foi como ele pensou. Ele pensou que ele ia encontrar Deus lá em Jerusalém, mas foi no caminho de volta, no caminho solitário, no momento de solidão, é que ele teve o encontro com o Senhor. E talvez seja assim com você. Talvez você passou por uma situação na sua vida que você achou que você ia ser feliz, que ia dar tudo certo, que ia ser maravilhoso, e aquilo foi terrível, foi desgastante.
mas é na sua solidão é que o Senhor vai te encontrar, vai te preencher, vai te dar uma nova história e você vai poder testemunhar das experiências que você teve com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, aproxime-se de quem o Senhor te falou, acompanhe essa pessoa. Se precisar correr, corra, e lembre-se, não é fazer uma vez aquilo que o Senhor está te ensinando, é fazer até dar certo, e de mais a mais. A palavra de Isaías 41, versículo 9 em diante diz o seguinte: você, tu é o meu servo, tu é a minha serva, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra. Oh, envergonhados e confundidos todos aqueles que estão contra você serão reduzidos a nada. Todos aqueles que contendem contigo perecerão. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé, os irmãos do louvor voltar. E nós precisamos então, meus irmãos, sair daqui hoje com o coração convicto que o Senhor está no controle da nossa história. A Bíblia diz que quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor escreveu a sua história. E por mais que você tenha pego caminhos que não eram os caminhos que Deus escolheu para você, Deus está corrigindo a sua rota. Deus está escrevendo para você no seu coração que você é filho, que você é filha, que Ele é que sabe os planos e pensamentos que Ele tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Nós cremos que nós somos o povo escolhido pelo Pai. Nós não estamos aqui sozinhos. Você não está lutando sozinho, sozinha. O Senhor é contigo. Mas nós precisamos aprender a guardar o tempo do Senhor na nossa vida. Não é do nosso jeito, não é da maneira como nós gostaríamos, mas Deus sabe. Ele já escreveu a sua história. Você precisa acreditar. Você precisa ter no seu coração a sua identidade como filho de Deus, como filha de Deus, sabendo que o Senhor está ao seu lado. O Senhor vai te encorajar. O Senhor não vai te deixar sozinho, nem sozinho. Você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Mas para isso virão lutas, virão tempestades, virão afrontas do inimigo, virão pessoas querendo te humilhar, pessoas querendo te rebaixar. Quando isso acontecer, lembre-se, é o inimigo furioso tentando tirar do seu coração as promessas do Senhor. Mas não creia naquilo que você está ouvindo do inimigo, não creia naquilo que os seus olhos estão mostrando que o inimigo aponta. Creia, olhe para as promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor nunca falharam e elas não vão falhar com você, amém? Aleluia! Vamos louvar o Senhor, vamos aplaudir o Pai e vamos louvar o Senhor, aleluia! Querem frustrar os sonhos e me fazer
chegará a minha vez. Meu irmão, talvez você não saiba o que é a marca da promessa, mas ainda que você não saiba qual é essa marca da promessa, tenha certeza que os demônios, os anjos, o céu sabem. No mundo espiritual, quando alguém passa, quando os anjos e demônios veem alguém passando, eles sabem quem tem o selo do Espírito Santo. Ainda que você não saiba, ainda que você não veja, não se preocupe com isso. Se preocupe em ter o seu nome escrito no livro da vida. E todas essas promessas são para aqueles que são filhos. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, mas aqueles que se rendem ao Senhor se tornam filhos e filhas de Deus. Então, se você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e repetir no seu coração essa oração simples e singela que repete aquilo que eu já fiz e que tantos e tantos irmãos já fizeram ao longo da história, que é tão somente isso: reconhecer que nós precisamos do Senhor. Se a maneira que você tem vivido até hoje não tem dado certa, essa é a hora, esse é o momento que você tem que dar do jeito de Deus. Repita no seu coração: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida, me cele com o teu Espírito Santo e me ajude a ser quem o Senhor quer que eu seja. Me ajude a viver todas as promessas que o Senhor tem para mim. Aleluia, aleluia, glória. Se você fez essa oração pela primeira vez, por mais simples que seja, tenha certeza que a sua vida começa uma nova história a partir de agora. O Senhor vai te guiar, o Senhor vai falar no seu coração, o Senhor vai começar a mudar a sua história a partir de hoje. Oh, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração final e depois nós vamos para casa. Oh Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estar
estarmos na tua casa, de ouvirmos os teus louvores, de sermos edificados pela tua palavra. Nós cremos, Pai, que a tua palavra é como a chuva e como a neve que desce do céu e para lá retorna somente depois de fazer a terra brotar e produzir e dar semente ao semeador e pão ao que come, porque a tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. E nós cremos que o Senhor está enviando a sua palavra para fortalecer os nossos corações, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos alcançar níveis maiores e melhores em todas as áreas, a começar pela área espiritual, pela nossa casa, pelas nossas emoções. Nós temos que nós somos guiados pelo teu Espírito Santo. Nós repreendemos em nome de Jesus como o corpo de Cristo, como levante do inferno, e declaramos que nós somos mais do que vencedores, que o Senhor está abençoando as nossas mãos, que nós teremos para emprestar e não precisaremos pedir emprestado, que tudo aquilo que os teus filhos fizerem vai prosperar. Senhor, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, que esta é uma semana de vitória, uma semana que eles tenham testemunho para dar, que eles possam também testificar do seu amor, da sua graça, da mudança que o Senhor fez na vida deles. E nós agradecemos, Pai, e queremos pedir que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e eternamente. Amém. Vamos louvar o nome.